Oi, pessoal, eu sou a Tiane Pixel. Eu sou programadora e artista no estúdio Pixel Punk. E eu vou mostrar para vocês hoje como que é o meu workflow para trabalhar com arte e programação, porque eu costumo sempre trabalhar com essas duas áreas juntas, inclusive no jogo que a gente está desenvolvendo agora, o Unsighted, eu estou tomando conta dessas duas áreas e eu vou mostrar um pouco para vocês do meu workflow e espero que ajude vocês com a Game Jam. Boa sorte aí e espero que gostem do workshop. Bom, como vocês podem ver, eu estou com um projeto aqui aberto na Unity e como eu mencionei antes, eu trabalho no estúdio Pixel Punk e a gente está desenvolvendo esse jogo aqui, que é o Unsighted. E ele tem página na Steam, eu vou mostrar para vocês aqui. E como dá para ver, ele é um jogo em top-down, pixel art, e tem muita coisa aqui que eu tenho aprendido enquanto estou fazendo ele, que eu trabalho tanto com a programação quanto com o pixel art. Então é uma experiência de conseguir misturar ali essas duas disciplinas, assim, tanto a arte quanto a programação. E eu vou tentar mostrar para vocês como que é um pouco do meu workflow para trabalhar nesse jogo e que eu acho que serve para qualquer jogo assim desse tipo, assim, se você está fazendo um jogo 2D e eu vou focar um pouco mais num estilo parecido com o do Unsighted, que é um jogo top-down em 2D, mas eu acredito que funciona para qualquer tipo de jogo que você vai estar fazendo. E o que eu acho que é mais interessante é porque eu sei que muita gente tem muita dificuldade de trabalhar em disciplinas diferentes, assim. Tem gente que só programa e tem medo de trabalhar com arte, e tem gente que só faz arte e não se dá muito bem com programação. E eu tento trabalhar com os dois ao mesmo tempo, e eu acho que tem algumas vantagens disso, e eu vou mostrar um pouquinho do meu processo, de como que eu faço isso acontecer. Bom, eu dei play aqui no Unsighted, e como dá pra ver, ele é um jogo top-down, com pixel art, e você tem algumas ações aqui com a personagem. Eu vou tentar mostrar mais ou menos como o básico assim de como fazer um jogo nesse estilo, tanto na arte quanto na programação, as ferramentas que eu uso e tudo mais, para quem está tendo dificuldade com isso. Aqui tem os inimigos que dá para você enfrentar e dá para ver que a personagem tem tipo muitas ações diferentes. E vou tentar mostrar um pouquinho de como fazer isso também, como coordenar todas essas ações junto com o movimento da personagem, enfim. E um dos grandes diferenciais do Unsighted é que ele tem esse movimento vertical aqui, que às vezes não tem em muito jogo. Tipo, você consegue pular com a personagem, mesmo sendo um jogo top-down, não é um jogo side-scroller. Eu vou mostrar um pouquinho também de como fazer esse efeito, assim, de dar a impressão que o personagem está pulando, mesmo num jogo onde você não tem, tipo, um eixo de altura muito bem definido. Enfim, vamos lá pro outro projeto. Bom, a gente está aqui num projeto novo que eu criei, que é o Top Down Workshop. E tem essa cena aqui que eu acabei de criar. E para trabalhar com jogos 2D é legal você colocar a câmera como ortográfica ao invés de perspectiva. E esse size aqui não vai importar muito pra gente no momento, eu gosto de deixar ele um pouquinho menor assim. E tem uns sprites aqui, tem umas sprite sheets que eu já coloquei dentro do jogo. E eu vou ensinar para vocês um pouco do processo de como que eu produzo essas Spark Sheets, principalmente para quem é mais da programação e tem um pouco de dificuldade com isso. Vou mostrar um pouco como que eu faço isso antes da gente começar a programar com elas. Bom, aqui no Photoshop eu tenho esse personagem em pixel art que eu acho que muita gente não sabe, mas tem como você fazer animações no Photoshop. E é o que eu uso geralmente para fazer as minhas animações em pixel art. E eu gosto muito, porque é bem simples de fazer, você só ativa diferentes camadas em cada um desses frames aqui e desenha uma coisinha um pouquinho diferente. Aí no caso eu fiz essa animação do personagem andando, que é bem simples, mas vai servir pro que a gente vai fazer hoje. Para quem tem o Photoshop e não conhece essa função, você pode vir aqui em janela, linha do tempo, e aí você pode criar novos frames aqui e tudo mais, colocar ele para lupar aqui nesse sempre e ir desenhando coisas diferentes em cada frame. No caso, esse aqui é um personagem e junto do personagem eu coloquei essa sombra também, que eu vou desativar aqui, ó, essa sombra aqui.
eu costumo não colocar junto na Sprite Sheet. Eu não sei se alguém reparou aqui na hora que eu abri essa Sprite Sheet, tá vendo? Na Sprite Sheet ele não tem a sombra. Por quê? É porque eu não sei se vocês separaram no gameplay do Unsighted, mas aquele movimento vertical da personagem, ele é independente da sombra. E é isso que dá a ilusão do personagem estar pulando, mesmo num gráfico meio top-down. Esse movimento aqui, do bonequinho indo pra cima enquanto a sombra tá para baixo. Dá até para você fazer uns efeitos depois na programação de quanto mais alto o personagem tá, menor a sombra fica, enfim. E aí, no caso, quando eu estou desenhando o sprite, eu gosto de deixar a sombra ligada aqui só de referência, para eu saber mais ou menos tipo, localizar o centro assim, do personagem. Mas aí na hora que eu vou exportar, eu costumo desligar ela. Mas enfim, dado que você já fez a sua animação em pixel art com o seu bonequinho aqui, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês como fazer uma animação, só para não deixar isso de fora aí para quem não sabe. Olha, eu vou utilizar aquele bonequinho que ele já está mais bonitinho, mas eu vou fazer um bem rápido aqui. Imagina que você tem um bonequinho de palito aqui assim, que eu estou desenhando. E aí eu quero fazer uma animação dele andando. Aí aqui nessa janela aqui da linha do tempo, que eu mostrei lá para vocês como que abre, você clica aqui nesses quadradinhos aqui embaixo e vai mudar para o modo de frame. Aí, ó, a gente está no nosso primeiro frame do bonequinho palito. Aí eu clico aqui nesse botão e vai criar um novo frame. Aí no próximo frame eu posso desligar essa camada, duplicar ela, ligar ela, essa camada duplicada aqui. E aí agora sim eu posso modificar essa camada para parecer que ele está andando, sei lá. Deixa eu fazer umas modificações aqui. Vai ficar horrível isso aqui porque eu estou fazendo muito no improviso. Mas, enfim, aí a gente já tem uma animaçãozinha mais ou menos aqui. Aí você vai fazendo isso quantas vezes for necessário até você ter o seu personagem do jeito que você quer. Aí se eu botar aqui no sempre e botar para ele... tem o tempo também de cada frame. Se você ver aqui embaixo, ele tá 5 segundos cada frame. Isso não é muito bom para animação, né? Esperar 5 segundos em cada frame. Eu gosto de colocar uns valores bem pequenos aqui. Eu gosto tipo, de pôr 0.06 segundos. E, enfim, aí você dá o play e você vai vendo como tá a sua animação. E é basicamente esse processo que eu segui para fazer esse bonequinho aqui, que é meio um samurai. Tá, mas e aí? Como que a gente transforma isso numa Sprite Sheet para levar para o jogo? Tem vários métodos de fazer isso. Tem uns plugins que você pode instalar no Photoshop, só que eu não sou muito boa com isso, então o método que eu faço é esse aqui, ó. Eu primeiro exporto essa imagem que eu fiz para GIF. Eu vou só desabilitar o fundo para a Sprite Sheet não ficar com o fundo verde. Mas, ó, para exportar para GIF, eu venho aqui em salvar para web. Aí ele vai mostrar esse preview aqui. Eu clico só em salvar e dou um nome aqui para ele. E aí, para transformar o GIF em Sprite Sheet, eu uso esse programa aqui que você encontra na web. Você procura por Piskel e é o primeiro resultado que tem. E ele é gratuito assim, de usar. E ele tem essa ferramenta. Você pode importar um GIF nele. Eu vou pegar ele aqui. Foi esse daqui que eu fiz. E olha só, dá pra ver ele correndo aqui em cima, dá até pra você mudar a velocidade. E aí ele tem essa função aqui que você clica no Export e ele exporta para Sprite Sheet. Você pode até mudar o tamanho, mas não é bom fazer isso se você for fazer uma Sprite Sheet. E você clica em Download. E na hora que eu abrir aqui, bom, a gente tem a nossa Sprite Sheet. Ele pode criar ela de diferentes maneiras, mas não importa muito. Na Unity você consegue reorganizar isso aqui. No caso, a que eu já tenho aqui na Unity, ela tá tudo na horizontal. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas essa aqui que eu exportei agora, ele fez tipo 2x2, assim. Mas enfim, tanto faz. Aí, uma vez que você fez essa Sprite Sheet, você arrasta ela para dentro do projeto da Unity, o que eu já fiz aqui antes para organizar. Eu tenho 4 animações aqui. 4. Isso, 4. Eu esqueci quando eram. Mas enfim.
Tem essa do bonequinho correndo, que é aquela que eu mostrei que estava no Photoshop. Tem uma dele pulando. Tem uma dele idle, que é ele paradinho, que fica o cabelinho mexendo. E tem uma dele atacando. Ó, essa dele atacando tá dividida, assim, não tá numa linha só, mas isso tanto faz. Aí como que eu faço pra pegar cada um desses frames específicos dentro da Unity? Eu gosto de... Vou selecionar... Tem um tileset que eu botei aqui também, e vai servir para ele também. Eu seleciono todos os sprites que eu vou querer importar para Unity, que eles já estão dentro da pasta do projeto. E tem algumas configurações que eu gosto de colocar aqui. A primeira é o Multiple, que você coloca aqui, o Sprite Mode Multiple, que diz para Unity, ó, tem vários sprites dentro desse arquivo de imagem. Tem o Pixels per Unit, que no caso aqui eu estou usando 16. Essa medida diz quantos pixels essa imagem tem para cada unidade da Unity. Eu gosto muito de usar o 16 porque é uma medida muito comum assim, para jogos, principalmente jogos retrôs, assim, de, de cada quadradinho, cada tileset do jogo ser 16 pixels por 16. Mas, sei lá, isso não é nada muito concreto, assim. Você pode mudar esse valor aqui pro seu jogo. Se você não tem essa vontade de, sei lá, parecer um jogo mais retrô, você pode deixar esse valor diferente. Enfim, Multiple 16. O Filter Mode, para trabalhar com pixel art, eu gosto de deixar nesse point, que ele não aplica nenhum filtro de imagem. Tipo, quando você cresce a imagem, eu não sei se vocês lá, já fizeram isso no Photoshop. Geralmente, quando você cresce a imagem, ele dá uma borrada, assim, mas com o pixel art isso não é legal. É legal o point, que ele não aplica filtro nenhum e você consegue ver todos os pixels. Isso depende do estilo do seu jogo. Se for um jogo que não é pixel art, às vezes o bilinear é melhor. E... Ai, deixa eu voltar. Enfim, e também a compressão aqui eu gosto de colocar nenhuma, para ele não alterar muito as cores do arquivo. E aí depois é só você clicar nesse Apply aqui. E aí lembra que a gente setou esse Sprite Mode como Multiple aqui em cima? Então, para você agora definir quais sprites vão ser o do jogo para a Unity saber, você clica aqui no Sprite Editor e... Ah, esse aqui já está feito, eu vou fazer de outro, para vocês verem. Bom, aqui no caso a gente tem 4 frames que dá pra gente ver que estão alinhados assim na horizontal. Aí o que você faz? Você clica aqui no Slice, aí o Type, você vai em criar o grid por células, e aí depois em colunas, no caso são 4 colunas e uma linha. Então é 4 aqui e uma aqui. Aí você clica aqui no Slice. E... Deixa eu pegar ele correndo aqui. Então, mas aí tem uma questão que eu gosto de fazer, principalmente quando eu estou trabalhando em jogo top-down, mas serve para qualquer jogo, de saber aonde vai ser o pivô da imagem. O pivô, ele diz aonde que é a posição zero dessa imagem, tipo, qual que vai ser o referencial dela. Para jogos top-down, e enfim, jogos no geral, eu gosto de colocar esse pivô no pé do personagem, assim, tipo, entre um pé e outro, para ser, tipo, o meio do personagem ser ali, porque eu acho que fica mais fácil de fazer as contas na hora da programação, se você souber que o pivô tá aqui. Aí, ó, no caso, aqui tem as informações do pivô no canto direito inferior. Eu não sei se está dando para ver porque tem esse negócio do ativar o Windows aqui, mas se você ver na sua Unity vai ter essas informações aí. E aí, conforme eu arrasto, ele vai mudando o número ali do custom pivô. Aí o que eu faço? Eu boto aqui no Slice essa informação aqui, ó. Eu coloco o pivô custom e eu coloco essa informação do pivô aqui também. E aí ele vai aplicar esse pivô para todos esses frames aqui. Aí eu vou dar Apply e eu faço isso em todos os frames. Ó. Esse aqui já está feito. Tá vendo que o pivô está aqui no meio da perna do personagem. E é um bom referencial que, assim, se em toda animação eu colocar o pivô ali, ele não vai ficar muito desalinhado. Ajuda com isso também. Aí, no caso, essa animação aqui é o bonequinho pulando. Então é meio difícil saber onde é o pé. Mas eu vou tentar botar o pivô mais aqui embaixo.
Ele correndo já tá. Aqui tem ele atacando. No caso, essa animação dele atacando aqui, eu tenho que colocar uns números diferentes ali em cima, porque ó, como eu exportei ela de um jeito diferente, elas são 2 colunas e 3 linhas. Eu boto aqui e vou já tá no pé dele. Eu dou apply, bom, agora eu tenho todos os personagens aqui. Tem esse sprite aqui da sombra também, que eu coloquei. É aquele mesmo sprite que está aqui no Photoshop, que, como eu falei antes, eu gosto de deixar ele separado do sprite principal para eu poder mover ele e dar a impressão que o personagem está pulando. E aqui tem um tileset que eu fiz só para dar um contexto, para não parecer que o bonequinho está correndo no nada. E para tileset, eu gosto de deixar, não usar esse slice automático e vir aqui com a setinha do mouse e você ir arrastando ela para escolher onde vai ser a sua imagem. Para facilitar isso, tem essa opção aqui em cima que deixa a imagem toda em preto e branco. E aí fica mais fácil de ver se você tem algum problema para enxergar as cores e tudo mais. Assim, em preto e branco dá bastante contraste e você vê certinho onde estão as coisas. A árvore, eu vou deixar o pivô dela aqui embaixo e eu já vou explicar para vocês o porquê que eu estou fazendo isso. Vou deixar o pivô da árvore aqui embaixo para essa ser a posição 0 da árvore. Tem essa outra imagem aqui, esse outro tile que eu fiz aqui, que é o da grama. E a ideia dele é que ele vai loopar, então eu fiz um tile, tá bem bestinho esse tile 7 aqui, mas a ideia é que ele consiga loopar. Alguém aqui talvez vai reparar que eu não tô pegando ele todo, eu deixo uma bordinha de 1 pixel aqui vazando para fora. É porque para tiles que você vai loopar assim, a Unity, pelo menos na versão que eu tô usando, ela tem um bug que ela não lida muito bem com isso. Eu vou arrastar aqui e mostrar para vocês. Ó, esse é o tile 7. Eu vou colocar ele no Draw Mode Tiled e ele vai loopar a imagem, tá vendo? Ele não tá esticando. Se eu botar no Symbol, ele vai só ficar esticando a imagem. Então, não é assim que a gente quer que essa imagem funcione. Enfim, aqui tá funcionando direitinho. Olha só o que acontece se a gente colocar ela para pegar aqui na borda, sem ter esse pixel vazando para fora. Eu não sei se vocês conseguem ver pela resolução do vídeo que eu tô gravando, mas ele, às vezes, conforme você mexe a tela, você vê tipo um pixel assim de divisão da imagem. E você consegue ver que a imagem tá toda num quadriculado meio esquisito. E por que isso acontece? Porque a Unity ela é uma engine em 3D. Então, por mais que a gente esteja trabalhando com 2D, isso aqui ainda é tipo uma textura aplicada num material. E por erro de cálculo, assim, que às vezes acontece, de câmera e tudo mais, a textura às vezes pode dar uma desalinhadinha e pegar um pixel assim pro lado de onde está marcado, que é para onde ela pegar. E aí pode aparecer esses riscos transparentes no meio da sua imagem. Aí para contornar esse problema, eu faço isso aqui, eu deixo um pixel assim da mesma cor vazando assim de cada lado, porque caso aconteça isso de dar esse bugzinho que ele desalinha um pouco a textura, ele vai pegar um dos pixels que eu coloquei extra ali e não vai dar para perceber que isso aconteceu. Olha, desse jeito aqui, eu não sei se dava para ver do outro jeito, porque por causa da resolução do vídeo, mas se você testar na sua Unity assim, você vai ver que colocando desse jeito, você não vai ver esses traçadinhos transparentes aparecendo na imagem. Enfim. Bom, agora que a gente já tem esse sprite setado aqui da grama, eu vou setar o sprite do personagem para a gente controlar ele. Mas antes da gente começar a programar, eu vou mostrar como que eu faço a organização do sprite do personagem para permitir aquele movimento que eu mostrei para vocês, do personagem pular e ficar com a sombra embaixo e tudo mais. Porque para isso preciso que o personagem e a sombra sejam objetos diferentes. Eu vou criar aqui um objeto que vai ser o pai dos sprites do jogador. Eu vou chamar ele de Player Parent. Pai no sentido de hierarquia, que, enfim, é como os objetos são organizados na cena.
E dentro dele eu vou colocar o Player Sprite e o Player Shadow, que vão ser os dois objetos que a gente vai estar manipulando aí. Eu já tenho os sprites dele aqui, tem a sombrinha aqui. E eu vou colocar aqui um Sprite Renderer, que é o componente que mostra os sprites pra gente. E aqui eu vou colocar o bonequinho do samurai aqui em cima. Teve uma parte que o meu programa aqui parou de gravar que eu não mostrei pra vocês, mas pra gente controlar na cena o que fica na frente e o que fica atrás, a gente usa esse Order in Layer, que é uma variável aqui do componente Sprite Render. No caso, a grama, eu gosto de, como ela é um negócio que vai ficar no fundo, eu boto ela tipo, bem lá atrás, tipo, menos 20, eu acho que é um valor bom. E o jogador, como é algo que vai ficar na frente, ele pode ficar aqui no 0, e a sombra do jogador vai ficar entre o jogador e a grama. Eu boto ela tipo no menos 1. Se eu botar tipo, a sombra no 3, tá vendo? Ela fica na frente do jogador. Eu vou deixar ela no menos 1, com a posição 0. E por que eu faço essa organização de ter o player parent e os dois sprites aqui? Porque, olha só, a gente movendo aqui o personagem, a gente consegue mover o personagem nos eixos X e Y. E, além disso, mover a posição local do player sprite para cima e para baixo para simular aquela altura que eu mostrei para vocês que tem no Unsighted. E aí a gente vai fazer agora o código para isso acontecer. Primeiramente, a gente vai fazer um código para o personagem andar para os lados, depois um para ele pular, e eu vou mostrar para vocês como fazer a animação disso. E se a gente tiver com um tempinho, eu ainda vou mostrar o .win para vocês, que é uma biblioteca de movimento que eu gosto muito. Se não der tempo de mostrar, fica aqui o site. É esse site que você baixa, o .win, tem uns tutoriais. É muito legal para você fazer movimentos para o seu jogo, para animações. E colisões também, se der tempo, eu vou mostrar para vocês como fazer colisão. Mas o foco vai ser primariamente o movimento do personagem. Tem dois scripts aqui que eu já criei nesse projeto, que é o Player Controller e o Sprite Animator. A gente vai começar só com o Player Controller. De começo, vocês podem ver aqui que eu já deletei o Start e o Update, que são aquelas duas funções que já vêm quando você cria um script na Unity. Eu deletei elas, mais por uma questão de... Ai, eu esqueci a palavra. Por mais uma questão de costume, porque o update em específico, ele é uma função muito que pesa muito assim na performance do jogo, porque todo frame ela está sendo chamada, mesmo que você não tenha escrito nada dentro dela. Então, só dela existir, ela já está pesando um pouco o seu jogo. Então, o que eu recomendo? Assim que você criar um script, você deleta o update e só coloca um update se você for realmente usar. Porque é aquilo, é uma função que é chamada todo frame. Então, você geralmente só vai precisar disso para detecção de colisão e para pegar input. A maioria das outras coisas você consegue fazer fora do update e deixar o seu jogo mais otimizado. Mas aí, no caso, vou criar um update aqui no Player Controller, porque a gente precisa pegar os inputs, né, para saber qual direção o jogador está apertando e tudo mais, sem ter muito lag nisso. Então, é bom que isso aconteça todos os frames. Mas por que eu estou recriando isso e tudo mais? Porque é bom você ter noção do que está acontecendo no código, sabe? Não só sair programando aí e aceitando as coisas que a Unity já colocou para você. Enfim, eu vou criar aqui o nosso update. E o nosso update vai ter alguns passos. O primeiro passo dele vai ser o get input, que ele vai pegar os inputs do jogador para saber qual direção ir e tudo mais. Vou criar aqui public void get input. E quem já mexeu com a Unity talvez já conheça esses comandos, que é o input.getKey, getKeyDown, getKeyUp e só o getKey. É como você detecta os botões na Unity. O getKey, ele detecta se uma tecla está pressionada nesse frame, e não se ela foi pressionada nesse frame, se ela já está. Então é bom para você pegar, se você quer alguma coisa que tipo o jogador vai segurar o botão, é bom você usar esse getKey. O getKeyDown retorna true no frame que a pessoa apertou o botão. Então é só quando você
acabou de apertar ele, e não quando você está segurando ele. E o Get Key Up é quando você solta o botão. No caso, como a gente vai fazer o boneco andar para os lados, é legal usar o Get Key, porque num jogo assim, quando você está andando para o lado, geralmente você está segurando o botão que vai fazer ele ir para o lado. E aí você coloca qual vai ser o botão que você quer. No caso, eu não gosto de colocar o botão hard-coded aqui. Eu gosto de transformar os botões em variáveis. Porque assim você consegue fazer tipo, um menu de mudar os controles do seu jogo, por exemplo. Se o botão não está hard-coded no seu código. Eu vou mostrar aqui para vocês como faz. Olha, eu vou fazer uma variável para o botão para cima, um para baixo e um para direita e um para esquerda. E, enfim, aí se a gente estiver apertando o botão para cima, acontece tal coisa. Se a gente estiver apertando o botão para baixo, outra coisa. Vou criar os ifs aqui já. E, enfim, aí o bom dessas variáveis é que agora a gente consegue setar elas lá no inspector. Vai aparecer aqui daqui a pouco. Tem que esperar compilar um pouquinho. Aqui. Aí a gente pode colocar up, down, left, right. Eu vou colocar, sei lá, um pouco óbvio, mas talvez... cadê? Up arrow. Deixa eu achar o down arrow. Pronto, agora essas teclas aqui, elas estão blindadas para ser as setinhas para você mover o personagem. Mas tá, aí como a gente vai mover esse personagem? Eu gosto de criar uma outra função aqui depois do get input, que é o apply movement. Parece meio redundante no momento, mas eu gosto de deixar as coisas bem organizadas. E para você mover as coisas na Unity, você muda a posição que está no transform. O transform é esse primeiro componente que todo objeto da Unity tem, que ele diz a posição do objeto. Então, se você adiciona um valor ali, você basicamente vai mover o personagem, que é isso que a gente faz quando a gente arrasta aqui com as setinhas. Mas aí, quanto que a gente vai mover o personagem? Eu gosto de criar uma outra variável aqui, que é um vector tree, que eu chamo de delta. É o quanto esse personagem vai mover num frame. E aí, essa variável, a gente manipula ela aqui nos inputs, porque aí, dependendo do que você está apertando, deixa o delta um pouco diferente. Mas aí, o quanto seria isso? Aí eu vou criar uma outra variável, que é a velocidade. Aí, o que eu posso fazer? Se você está apertando para cima, eu posso fazer o delta ser igual o delta y ser igual a speed vezes time.deltaTime. Esse time.deltaTime ele é usado para fazer com que o seu jogo não seja dependente da performance do jogo e sim do tempo. Ele é um valor que diz... É um pouco técnico explicar isso aqui, mas enfim. É um valor que diz quanto tempo passou desde o último frame. Então, mesmo que seu computador, sei lá, dê algum lag, assim, demore muito tempo entre um frame e outro, ainda o seu personagem ainda vai mover o mesmo tanto se você usar esse valor. E... Enfim, dá pra falar um pouco sobre o que significa o delta time, mas por enquanto, acho que por simplicidade, a gente vai só multiplicar o y do delta pela nossa velocidade e o tempo. Isso se estiver apertando para cima. Se estiver apertando para a direita, a gente deixa o x. Se estiver apertando para a esquerda, a gente deixa a velocidade negativa. Se estiver apertando para baixo, a gente deixa o y negativo. O y para baixo e o x negativo. Enfim, para ir nessas direções.
Eu vou salvar aqui. E na hora que a gente der play, isso deve estar funcionando. Na hora que eu apertar as teclinhas, o personagem vai andar para os lados. Eu só não posso esquecer de setar uma velocidade aqui. Eu vou deixar bem pouquinho só pra gente ver se vai funcionar. Ó, tá funcionando, ó. Na hora que eu movo, na hora que eu clico, o personagem se move. Tem um problema que na hora que eu tô soltando, ele não tá parando de mover. Eu tenho que fazer o delta ser igual a 0 antes do... Ops. Porque aí, se a gente coloca o delta ser sempre 0 no começo aqui do frame, então se a gente não estiver apertando nada, ele vai manter esse valor. Se a gente estiver apertando algo, ele vai começar a adicionar no delta. Que assim fica... Ele vai funcionar direitinho agora. Agora tá certinho. Inclusive, você pode combinar as teclas desse jeito, pegar para cima, para baixo, para ele andar na diagonal. Enfim. E o outro movimento que eu vou ensinar para vocês é como fazer o personagem dar um pulo mesmo no jogo top-down. Porque aí, no caso, um pulo nessa perspectiva seria mover o personagem no eixo Y, né? E só que no caso não é o parent, igual a gente já está movendo para mover para cima, para baixo. Seria mover só o sprite e não a sombra. Aí no caso seria adicionar na posição local aqui, Y do personagem, essa que eu estou movendo, adicionar e reduzir essa posição. Para dar a impressão de que ele está pulando mesmo nessa perspectiva. Então, eu vou criar mais uma função aqui, que é o Apply Gravity. Tá vendo? Ela está entre o input e entre o movimento. Eu acho que ele é um bom local para ela estar. Bom, tem essas 3 variáveis aqui, que são as variáveis da gravidade. Que é a altura, a força da gravidade e o delta da altura, que é o quanto o personagem vai se mover, quanto da altura dele vai se mover em cada frame. E uma coisa que eu gosto de fazer é sempre, todo frame tá adicionando a força da gravidade nesse delta da altura. E aí, para isso, eu multiplico a nossa força da gravidade que a gente vai determinar lá no inspector pelo delta time. E aí depois eu adiciono isso no valor da altura. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar para a posição local do nosso sprite, a posição local y, ser igual à altura que a gente está determinando ali. E eu vou criar uma referência que é ele, public transform sprite transform. Vou fazer assim, ó, sprite transform.local position. Que, enfim, esse vector tree.up aqui, ele é um vetor 0, 1, 0, que ele só tem valor no y. Então, se eu quero mover só a posição local y dele, eu posso usar ele e multiplicar pela altura que a gente tem aqui. Eu vou testar isso aqui para vocês verem isso funcionando. Tem que esperar ele compilar um pouquinho. Essa parte é sempre meio demorada. Bom, foi. Eu vou dar play. Como a força da gravidade está 0, ele não vai cair lá para baixo. Mas ó, se eu manipular a altura aqui... eu não assinalei o transform aqui do sprite. Bom, peraí. Bom, se eu manipular a altura, tá vendo? Eu estou mudando essa altura e ele está mudando a posição y do personagem aqui. E eu não coloquei nenhuma força da gravidade. E ela tem que ser negativa, né? Para o personagem ir para baixo. Tá vendo? Se eu coloco ela, o personagem começa a cair. Mas ele caiu lá para baixo. Então, para limitar isso, a gente pode fazer com que a menor posição que o sprite pode estar é na 0. Para ele não cair assim pelo chão infinitamente.
Então, o que a gente faz? Ó? Se a altura for menor ou igual a zero, a gente pode fazer o delta voltar a ser igual a zero e a altura ser zero também. Aqui no caso parece meio redundante, tipo, eu setar a altura zero, sendo que ela já é zero aqui, mas aqui ela não é zero, só zero, e ela pode estar sendo menor do que zero. Isso vai fazer com que o personagem caia uma vez que... Aliás, que ele pare de cair uma vez que ele encoste no chão. Bom, aqui tem a altura. Ah, eu tenho que colocar a força da gravidade. Eu vou colocar menos 9. Tá vendo? Na hora que ela chegou em zero, ela parou de se mover ali. E, enfim. E eu ainda posso mover o meu personagem por aqui. Mas aí agora eu quero fazer... Como que eu faço para ele pular? No caso, seria adicionar um valor ao delta da altura. Por exemplo, se eu colocar um valor aqui tipo de 5, tá vendo? Ele dá um pulinho, ele já desce, porque eu tô sempre decrescendo desse valor por causa da gravidade. Então, sempre que eu adicionar um valor aqui, esse valor rapidinho vai começar a descer, ó. Eu vou mostrar, tá vendo aqui no Inspector? Por conta dessa linha de código que a gente colocou aqui, que está sempre tirando desse valor o tanto da gravidade. Deixa eu assinalar aqui, para a gravidade ser, sei lá, menos 9. E basicamente para a gente pular é fazer um botão que coloca sempre o delta da altura ser igual a algum valor que a gente vai determinar. Eu vou criar mais uma variável aqui para ser o botão do pulo. O jump button. E aí, se você apertar o botão jump button, vai para a função jump. É uma função que eu vou criar aqui. O que essa função jump vai fazer? Obviamente, ela vai adicionar um valor no delta da altura. E vai ser igual ao, sei lá, o jump force. E, enfim, vamos ver como é. Olha, eu vou colocar o jump force aqui, eu acho que no 7 deve ser um valor bom. E, eu não assinalei o botão do jump, né? Eu vou colocar ele para ser a barra de espaço. Agora tá funcionando, tá vendo? Ele tá meio com a gravidade meio baixa e tudo mais, mas isso são os valores que dá pra gente ficar mexendo aqui até ficar num feeling bem legal. Eu não gosto muito desses comandos assim, que parece que o bonequinho tá flutuando muito, mas depende de jogo pra jogo, né? Eu vou exagerar nessa gravidade aqui, porque eu acho mais legal quando o jogo funciona desse jeito. Aqui. E aumentar um pouquinho o pulo. Então, tá vendo? Agora o personagem tá andando. Enquanto ele anda, você consegue apertar o pulo também para fazer ele pular. Só que tem um bug aqui que eu vou ensinar vocês como resolver também, que você consegue apertar para ele pular enquanto ele está num pulo. Então você tem esses pulos infinitos. Essa é uma mecânica de gameplay, mas no caso não é o que a gente está querendo. Para evitar isso, a gente pode fazer aqui na função jump, só permitir isso aqui de adicionar no delta a força do pulo, se a altura for igual a zero. Aí, entendeu? Por isso que é bom a gente separar tudo tipo em variáveis bem fáceis aqui de entender, porque a gente pode usar elas em outros contextos. Aqui no caso, para checar se o personagem já está no chão para fazer o pulo, porque assim só vai permitir o pulo se você estiver no chão. Aí eu esqueci quais valores eram que eu tinha colocado aqui. Isso também, se você coloca uns valores aqui enquanto o jogo está rodando, ele apaga depois que o jogo para de rodar. Mas eu acho que era alguma coisa assim que eu botei. Eu esqueci de assinalar o botão do pulo. Aqui. Enfim, agora ele não consegue mais pular se eu já estou no ar, o que é muito bom, porque era esse comportamento esperado que a gente queria mesmo. Deixa eu só assinalar isso aqui de novo.
Bom, acho que é só isso. Enfim, antes de entrar na parte de animação agora, porque vocês estão vendo, o bonequinho não tá movendo pro lado, não tá dando animação de pulo, mas antes de entrar nessa parte, eu quero mostrar para vocês como fazer para determinar qual sprite vai estar na frente, qual sprite vai estar atrás, num jogo top-down. Porque tem esse método aqui que eu mostrei para vocês, que você seta aqui a ordem dele, é um número para dizer o que vai estar na frente e o que vai estar atrás. Porém, tem questões assim, tem vezes que não é tão simples assim. Por exemplo, eu vou pegar uma árvore aqui. Cadê a árvore? Aqui, a árvore. Por exemplo, essa árvore, em alguns momentos seria legal ela estar atrás do personagem, tipo se ela estiver aqui, mas em outros momentos seria legal ela estar na frente do personagem. E pra gente fazer isso acontecer, tem uma variável que você altera aqui, que no caso a minha já está alterada, mas quando você cria um projeto novo, geralmente ele vem assim, se não me engano, ele vem com isso, eixo Z. Esse eixo aqui, ele diz qual eixo vai determinar o que está na frente e o que vai estar atrás, quando eles compartilham a mesma ordem aqui do sprite. E por que ele começa no Z? Porque é assim como a gente enxerga as coisas em 3D na vida real. O que está mais no fundo, no eixo Z, você enxerga mais atrás, o que está mais na frente, você enxerga mais na frente. Isso é meio óbvio. Mas num jogo top-down, é legal colocar isso aqui no Y. E aí, o que vai estar mais em cima da tela é o que vai ser renderizado atrás. Que, se você parar para pensar, é a lógica dos jogos de top-down. Tipo, se a árvore está aqui, ela fica na frente do personagem. Se ela está aqui, ela vai ficar atrás. Só tem uma questão para decidir aonde exatamente vai ser essa mudança. Porque tá vendo? Aqui ela tá mudando no meio do tronco ali. E é para isso que entra a questão do pivô que eu tinha explicado para vocês, que eu coloquei o pivô da árvore aqui, e eu posso usar esse pivô para valer na hora desse cálculo. Eu sei que nas versões da Unity mais novas, ele já faz isso automaticamente, mas se você está usando uma versão da Unity mais antiga, você adiciona o Sorting Group aqui, ele vai começar a contar o pivô que você colocou no Sprite Render, na Sprite Sheet. Então agora, como dá pra ver, na hora que o bonequinho tá atrás da árvore, eu vou até dar play e mostrar isso no gameplay pra vocês verem. Ó, na hora que o bonequinho passa atrás da árvore, ele tá atrás, na hora que ele passa na frente. No caso ele tá bugando com o pulo. Por que ele tá bugando com o pulo? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque na hora que eu pulo, o nosso sprite aqui do jogador tá indo pra cima da árvore. Só que a gente sabe que o jogador de fato não tá lá. O jogador tá na posição onde tá a sombrinha aqui. Aí para isso que é legal usar o Sorting Group também. O que o Sorting Group faz? Ele vai pegar todos os filhos desse objeto e colocar todos eles com o pivô no objeto que está mais em cima, onde está o Sorting Group. E é por isso que a gente tem essa organização aqui. Porque agora o pivô que está valendo é esse pivô do Player Parent. Então, quando eu pulo com o personagem, mesmo o sprite de fato indo para cima da árvore ali, ele não é renderizado atrás. Mas se eu vim aqui atrás com o player parent, aí sim ele funciona desse jeito. Enfim, dá para atravessar a árvore aqui porque a gente não fez a colisão ainda. Mas eu acho importante explicar isso porque é uma questão muito, muito fundamental de jogos top-down que não é muito óbvia e eu não vejo muita gente falando sobre por aí. Mas enfim, usar o Sorting Group aonde vai ser o pivô do seu objeto e fazer todo o resto respeitar isso. E aí por isso que eu acho legal colocar o pivô geralmente no pé do personagem ou, sei lá, na parte mais de baixo, assim, porque é isso que vai determinar o que vai ficar na frente e o que vai ficar atrás. Esse ponto costuma ser um ponto que faz sentido para isso. Bom, agora a gente vai trabalhar com as animações do personagem. E para isso eu criei esse script aqui, que é o Sprite Animator. E
Enfim, por que que eu criei um script para isso? Porque eu vejo que muita gente trabalha com o animator da Unity, que você consegue acessar por aqui, mas eu pessoalmente eu não sou muito fã dele, porque, enfim, ele pode dar alguns bugs e aí muitas vezes você não consegue ter acesso ao código dele para resolver esse bug. Eu sinto que ele não dá muito controle, principalmente ao trabalhar com frames assim de sprites. Ele é muito bom se você faz aquelas animações onde vai tipo mover a posição do personagem e tudo mais, mas para troca de frames, eu pessoalmente não sou muito fã, então eu vou ensinar um método que não usa ele e que eu acho que dá mais controle, principalmente para resolver bugs e se você quiser fazer algumas coisas mais específicas e mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças você criar o seu próprio sistema. Ainda que a Unity já tenha uma solução, você pelo menos não fica refém da solução da Unity. Enfim, eu vou criar um animador meio genérico, que funcione para vários casos. Eu não vou criar um animador específico pro bonequinho que a gente está fazendo aqui. Que aí a gente pode utilizar ele nas mais diversas situações. Por isso que eu chamei ele só de Sprite Animator, não de Player Sprite Animator. Porque vai ser o nosso animador que vai funcionar para todos os casos. E aí a gente depois vai fazer o controlador do personagem manipular esse animador para as coisas que ele precisa para o jogador. Mas a gente podia fazer isso para um inimigo, para algum pedaço do cenário. Enfim. Antes da gente começar a escrever o Sprite Animator de fato, eu gosto de criar uma outra classe aqui, que é o Sprite Animation. Que. Ops. Deixa eu deletar isso aqui. Não é assim que faz. Que é uma classe que vai dizer pra gente as animações que esse personagem pode ter, enquanto o animator ele é quem vai tocar as animações. Então, uma é a animação e o outro é o que vai tocar as animações. Para as animações, eu gosto de determinar um nome para ela, que é o animation name, e dizer quais sprites ela vai ter, sprite list, e qual que vai ser o tempo entre esses sprites. Aqui. E é bom colocar essa tag aqui em cima para marcar isso que diz que ele pode ser mostrado no Inspector. Porque agora que a gente tem essa classe de animações, eu vou criar uma lista dela aqui em cima no nosso Animator. Então, é o nosso Animator, que ele tem uma lista de animações. E cada animação tem uma lista de sprite, uma lista de tempos para cada sprite e um nome de animação. Vamos lá ver como fica. Ó, eu vou criar duas animações aqui. Uma dele andando. Aliás, vou criar três. Ó, vai ser uma dele parado, que eu vou chamar de idle. E aí, ó, na minha lista de sprites, eu vou pegar todos os sprites do Samurai Idol que a gente exportou antes. Um jeito fácil de fazer isso, que eu fiz aqui meio no automático sem explicar, mas é você clicar aqui nesse cadeadinho, que aí você consegue travar o inspector no seu animator, enquanto você seleciona os sprites aqui fora, para ele não ficar trocando de janela. Aí, ó, tá vendo? São 4 sprites do Idol, que é essa animação aqui, que a gente exportou mais cedo. E eu vou fazer cada uma, tipo, cada uma, sei lá, esperar 0.06 segundos. Eu acho que esse é um tempo bom para as animações que eu costumo fazer. Ele vai ter um dele walk, vai ser ele andando. Vou exportar vou colocar esses 4 dele correndo aqui. Chamei de running num, mas chamei de walk no outro. Enfim, tanto faz. Vou colocar os tempos aqui, cada frame 0.06 segundos. E eu vou criar mais uma aqui que é o do jump. É pra ele ter uma animação na hora que ele estiver pulando. E a gente tem aqui o Samurai Jumping. Eu vou colocar os 4 sprites aqui. Vou colocar também os frame times, todos 0.06 segundos. E aí, como que a gente faz para tocar essas animações? Eu vou criar aqui uma corotina.
play animation, que ela recebe um nome de animação. E talvez uma booleana para dizer se a animação vai loopar ou tocar uma vez só. E no caso aqui todas essas são pensadas para loopar, mas talvez a gente possa tentar criar uma animação que não vai loopar. Então é bom ter essa booleana por aqui. E por que eu estou fazendo essa função meio diferente aqui que eu chamei de corotina? Que são funções que permitem que você espere um tempo entre um comando e outro. E é isso que a gente vai fazer. Basicamente, a gente vai colocar um sprite, esperar um tempo, colocar o outro sprite da lista. É basicamente isso que a gente vai estar fazendo. E... Opa, eu me perdi aqui um pouquinho. Enfim, Enfim, então, com a nossa corotina aqui, que ela permite que a gente espere um pouquinho antes de fazer uma próxima ação, a gente consegue animar esse personagem. E o que essa função vai fazer, a Play Animation? Ela vai pegar uma animação da nossa lista de animações, que a gente já preencheu ela aqui, e tocar ela. Para ela descobrir qual animação tocar, a gente faz um loop na nossa lista, e procura pela animação que tem o mesmo animation name que foi fornecido para a função. Se essa animação tem o mesmo nome que o nome que foi fornecido na função, aí a gente começa a fazer um loop aqui dentro para tocar essa animação. E o que vai ter nesse loop? Ele vai ter um contador de frames, vai começar no 0, e deixa eu só ver aqui na minha colinha. Bom, é só isso mesmo. Então, o que ele vai fazer? Enquanto os frames forem menores do que a lista de animação, a lista de frames dentro da animação, ele vai setar para o nosso sprite render ser igual ao sprite que está nessa lista. E vai ser o sprite de... é o animation.spriteList e frames. Ele vai setar no sprite render o sprite que está no frame atual dentro dessa lista. E logo depois disso, ele vai esperar um tempo também. E é para isso que a gente está fazendo a corotina. E quanto tempo que ele vai esperar? Ele também vai buscar esse tempo lá na lista de frame times. E que aí, pro primeiro frame, ele vai esperar 0.06 segundos, pro segundo 0.06 segundos, enfim. Aqui tá parecendo meio redundante, porque eu botei esse mesmo tempo para todas. Mas quando você vai fazer umas animações mais complexas, às vezes você quer que tipo, algum frame demore mais tempo, menos tempo. Aí eu gosto de ter essa possibilidade aqui. E aí depois disso a gente adiciona mais um frame. Aqui em cima eu errei, tem que ser o... aqui. Porque o que esse loop está fazendo? Ele está loopando por essa lista aqui, e esse aqui é o contador, que ele está vendo onde que ele está na lista. E aí uma vez que ele loopa, ele reseta porque ele vai voltar aqui. Ó. Ele tem esse loop infinito e esse loop que fica loopando dentro da lista. Então toda vez que ele termina a lista, ele passa aqui. Se a gente quiser que não loop infinitamente, a gente pode colocar aqui, ó. Se não tiver marcado para loop, a gente termina a corotina aqui já. Mas aí, como a gente vai marcar essas animações como loop, ele vai ficar preso nisso daqui. Ele vai ficar tocando sempre isso daqui. Então, olha, basicamente, esse código aqui pequenininho já é um começo para você começar a substituir o que a Unity já faz para você. E só com isso daqui você já consegue fazer tipo um tanto de animação
do seu jogo. No Unsighted, as animações são todas feitas num sistema muito parecido com esse, só com algumas complexidades a mais que foi aparecendo para o jogo. Mas o básico é esse daqui. E como que a gente começa a mandar informação para isso? Eu vou criar uma nova função aqui. Bem no final do update, a gente está agora no Player Controller de novo. Que vai ser o Apply Animation. Por que eu estou fazendo nessa ordem? Porque ó, eu vou pegar o input, aplicar a gravidade, aplicar o movimento, e só depois do resultado de tudo isso, eu vou aplicar a animação. E depois que eu já movi o personagem, já movi a gravidade, eu vou ver em que estado ele está e aplicar essa animação para ver se. Para colocar na animação certinha. Eu vou até chamar de Apply Movement Animation. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma string chamada current animation, que vai dizer pra gente vai dizer pro animador, pro sprite animator, qual animação tocar. Então é bom a gente ter uma referência aqui pro sprite animator. E aí, no caso, quais vão ser as animações? Olha, se o nosso delta tiver igual a 0 e o personagem estiver no chão, que é aquela variável da altura, eu quero que ele toque aquela animação do idle que a gente viu mais cedo. Se ele estiver se movendo, eu quero que seja essa do walk, e se ele estiver pulando, vai ser essa aqui girando. Então, ó, se ele estiver parado e com a altura 0, o current animation vai ser idle. Se o delta for. Se a altura for diferente de 0, eu quero que o current animation seja o jump. Deixa eu saber se eu coloquei esse nome mesmo. Eu acho que eu coloquei, mas. Isso, é walk, jump, idle. E se a altura for 0 e o delta não for 0, quer dizer que ele está se movendo pelo chão. Então eu vou chamar de current animation igual walk. E o que a gente faz? A gente já tem a referência aqui para o Sprite Animator. A gente fala para o Sprite Animator tocar a corrotina. Start. Dá para fazer só assim também. Bom. Pronto. Bom, vai ser o Sprite Animator vai tocar uma corrotina. Qual corrotina? A corrotina que está dentro do Sprite Animator que a gente chamou de Play Animation. E aí vai ser o Current Animation e loopar, sim, ela vai loopar. Só que aí tem um problema, porque lembra, esse update ele roda todo frame, então todo frame eu vou estar começando essa animação. Isso não é bom, principalmente porque se você ficar, por exemplo, sempre andando, para ele não ficar tocando sempre o primeiro frame da animação de andar. Então eu gosto de criar uma outra variável aqui que é o last animation. E a gente não tocar a mesma animação duas vezes. Então, olha, só vai tocar a animação se a animação atual for diferente da última animação. E assim que a gente tocar, a gente seta. Ó, current animation, aliás, last animation. Porque aí, se ele ficar dando, por exemplo, o walk toda hora, não vai tocar o começo da animação de novo. Mas assim que mudar para o idle, a animação atual vai ser diferente da última animação. Aí ele vai tocar e atualizar qual foi a última animação. Vamos ver isso funcionando. Não, tá meio devagar aqui. Pronto, foi. Ai, nossa, vocês viram o meu desktop que é uma bagunça. Eu tenho que arrumar esse desktop urgente. Desculpa, gente. Enfim, deixa eu só acertar aqui o Animator na referência que a gente colocou. E ele deve funcionar certinho. Deixa eu só verificar se o loop aqui dentro tá certo. Tá.
Bom, tá vendo? Agora ele tá tocando o idle, na hora que a gente se move, ele toca a animação de andar. Mas tá meio bugado, eu vou descobrir o porquê. Ah, bom, ele tá bugando porque eu não tô parando as animações. Então, sempre bom lembrar isso aqui. Antes de eu tocar qualquer animação, é bom eu mandar um stop all coroutines no animator. Ele parar de tocar a última animação, porque o que estava acontecendo é que ele estava tocando uma animação em cima da outra. Foi um deslize que eu dei aqui, mas enfim. Coloca para ele parar de tocar as animações antes de começar uma nova animação. Sempre bom lembrar disso. Bom, agora, como dá pra ver, o personagem tá andando na hora que a gente clica pra andar. E na hora que a gente pula, ele tá com o sprite de pulo também. Eu tô achando o pivô dele correndo meio no lugar errado, vocês não estão achando? Parece que ele tá afundando na hora que ele corre. Eu vou colocar o pivô um pouco pra baixo, peraí. Dá pra gente copiar o pivô do idle aqui, olha. O idle, ele tá com o pivô no 0,26 no Y. Eu vou botar o pivô aqui. Ó, tá vendo? Ele tá um pouco mais... Vou atualizar aqui nos sprites. Agora baixou o pivô. Vamos ver como vai ficar. Agora tá muito melhor. Agora sim ele tá alinhadinho certinho. Só que tem um problema que eu acho que é bem óbvio, que vocês já devem estar reparando. Ele não tá olhando pro lado, né? Na hora que a gente anda pro lado. A gente resolver isso é bem simples. Eu vou fazer aqui no Apply Movement Animation. Para alterar isso, a gente muda essa booleana aqui no Sprite Renderer do personagem, é o flip, o X e o Y aqui. Para alterar ele, o que a gente faz? A gente pode pegar ele pelo MyAnimator. Não é MyAnimator, não, é Sprite Animator. Get Component, Sprite Renderer, Flip X. E quando que ele vai flipar? É quando a gente está andando para a direita. Então, o que a gente faz? Se o delta, o x, for maior do que zero, ele flipa. Se não, ele não flipa. Só que aí, isso vai dar um comportamento meio esquisito, vocês vão ver. Mas eu vou mostrar porque é um bug super comum. Eu vou mostrar acontecendo e como que a gente resolve. Olha, sempre que eu ando com o personagem, agora ele está olhando para a direção certa. Mas assim que eu paro de andar, ele olha para o outro lado de novo. Isso porque quando a gente para de andar, o x volta a ser zero. E aí ele está caindo nesse false aqui. Então ele só vai mudar a orientação dele se a gente estiver de fato movendo, se o x não for zero. Para quando estiver no zero, não considerar essa mudança aí de orientação. No caso, esse é um personagem bem simples, ele só tem direita e esquerda, ele não olha para cima, ele não olha para baixo, mas eu fiz esse personagem mais simples para isso mesmo, para a gente não perder muito tempo. Mas aí no caso, se você tivesse sprites diferentes para ele olhando para cima, para baixo, aí, enfim, seria só seguir esses mesmos processos, só que com mais condições. Agora sim, na hora que a gente olha para o lado, ele tá olhando para o lado certinho. Eu tô achando que ele tá pulando muito baixo, né? Eu vou aumentar esse pulo um pouquinho. Agora tá mais legal. Enfim, ó, dá pra andar em volta da árvore. Ele tá se movendo muito devagar. Eu tô achando isso chato. Agora sim, olha só que legal. Enfim, já tá um personagem bem divertido de controlar, mesmo com sendo bem simples assim. Bom, agora que a gente já tem o nosso personagem se movendo e com as animações, o próximo passo é adicionar as colisões para o personagem. Porque como a gente pode ver, ele está atravessando a árvore aqui e isso não é muito legal. E assim como as animações, você pode usar o sistema de física da Unity, usando os rigid bodies e tudo mais. E pelo mesmo motivo que eu não sou muito fã do Animator, eu não sou muito fã disso para algumas partes do jogo. Principalmente se é alguma coisa que eu estou precisando de uma colisão mais precisa.
às vezes esses sistemas de física de engine podem dar uns bugs e aí você não consegue ter muito controle sobre eles. E, enfim, eu gosto de fazer uma coisa mais na mão, determinar se aonde vai colidir para evitar ao máximo o bug de personagem atravessando parede e tudo mais, que são umas coisas meio comuns com física de engine. E não é muito legal num jogo top-down, assim, ainda mais se você quer uma colisão bem precisa. E isso eu acho ainda mais válido para jogos tipo de plataforma, assim, onde você tem que ter o pulo bem preciso. Não é legal a colisão bugando, assim. Tem até um exemplo recente que é aquele jogo do Crash, não o Crash 4 que saiu agora, mas a trilogia do Crash 1, 2, 3, que ele tem uma física meio bugada, assim, porque eles usaram tipo, só a física da engine para fazer as colisões do jogo, que deveriam ser muito precisas, e ela é completamente bugada, assim, o seu personagem às vezes atravessa a parede, ele escorrega onde não é para escorregar. Enfim, se você fizer desse jeito aqui que eu vou mostrar, muito dificilmente você vai ter esse tipo de bug se você souber o que você está fazendo. Bom, vamos começar, porque essa parte é meio pesada. Eu vou começar adicionando um Box Collider 2D na nossa árvore e vou deixar ele só no espaço que a gente quer que ele colida. Que é aqui no tronco, né? Tipo, eu acho que, sei lá, se o personagem encostar aqui, eu não vou querer que ele atravesse essa parte aqui, mas em cima ele pode passar, que é como se estivesse passando atrás. Eu vou vir aqui no meu Player Controller. E onde é que a gente vai checar pelas colisões? Vai ser mais um passo adicionado aqui no update. Que ele vai ser antes do Apply Movement. Porque a gente está pegando o input, vendo qual a direção que o jogador vai mover. O Apply Gravity não vai ter muita interação com a colisão no momento. Vai ser depois disso aqui. A gente vai colocar o Detect Collision aqui. Deixa eu dar uns espaços aqui só para não ficar muito bagunçado. E para a gente detectar a colisão, eu vou usar um sistema que são os raycasts. Os raycasts, basicamente, eles servem para você fazer uma linha de um ponto até outro e tirar informações dessa linha. Por exemplo, se a gente tem uma parede aqui, esse aqui é o nosso jogador. E esse aqui é uma parede, tá vendo? Bom, enfim, tentando deixar bem claro para dar para entender que isso é uma parede. E aí, o que a gente faz com o Raycast? A gente faz uma linha do jogador até a parede para saber se o jogador está próximo da parede. E se ele estiver próximo da parede, essa linha vai dizer para a gente, olha só, tá batendo pertinho aqui da parede, melhor não se mover mais. O Raycast é basicamente isso, uma linha com uma direção e que te retorna algumas informações. E como que a gente transforma isso em código? Bom, a gente vai precisar de algumas variáveis. Eu vou fazer primeiro a colisão horizontal do personagem. Tipo, se ele está movendo para a direita e para a esquerda. Para isso, a gente vai precisar da direção do vetor. Aqui no caso, essa é a direção. O ponto de origem e o tamanho. Então, são três variáveis muito importantes quando a gente vai fazer o raycast. É a posição, a direção e o tamanho. Bom, eu vou colocar aqui. Ó. A direção, ela é um vector tree, porque ela, enfim, tem x, y, pode ter o z também. A origem do raio e a origem também é um vector tree, porque ela tem x, y e pode ter um z também. E o tamanho do nosso raio. Bom, como a gente quer fazer a colisão horizontal do personagem, dele andando para a direita ou para a esquerda, a nossa direção ela tem que seguir o delta do personagem. Ó, aí o que eu faço? Eu crio um novo vetor onde o x vai ser o mesmo sinal do delta. E se o nosso delta for positivo, vai ser para frente, se ele for negativo, vai ser para trás. E o resto no zero. E qual que vai ser a origem do nosso raio? Eu vou tentar explicar aqui no Paint, por exemplo.
aqui a gente tem o nosso personagemzinho aqui. Lá no o sprite que eu fiz, ele tem aproximadamente um de... O tamanho dele é um na horizontal, uma unidade na horizontal. Aqui no centro é a posição dele, é o transform.position, é aqui. O nosso raio ia ser legal se ele começasse das bordas aqui do personagem, ou seja, a 0,5 de distância do personagem na direção correta. O nosso raio sair daqui desse canto. E aí, bom, para a gente achar essa posição, é só a gente pegar a direção já do raio, que a gente já sabe que é para direita ou para esquerda, vezes 0,5 f. Está certinho? Bom, tá assim. E aí, qual que vai ser o tamanho do nosso raio? Eu acho que essa é a parte mais complicada de pegar. Porque esse é o nosso personagem. E aqui o nosso raio está saindo daqui e vai ir para essa direção. Imagina que esse personagem, no frame atual, ele está nessa posição. Mas aí, no próximo frame, ele vai estar aqui. E no próximo frame, ele vai estar aqui. E aí, no próximo frame, ele vai... Se não tivesse a nossa detecção de colisão, ele estaria aqui dentro da parede. O tamanho do raio que eu gosto de usar é o tanto que o nosso personagem vai se mover. Por exemplo, se ele estiver próximo da parede, ou se ele estiver aqui com uma velocidade muito grande e no próximo frame ele fosse aparecer aqui, a gente vai, o tanto que ele vai se mover é isso daqui. Então o nosso raio deveria ter esse tamanho. A gente já tem esse valor, que é o próprio delta, que é o quanto ele está se movendo em um frame. Então eu gosto de usar o delta para isso. E antes da gente fazer qualquer coisa com o raio, tem essa função aqui, que é o Draw Ray. E ela serve para você olhar o raio enquanto você está no editor, para saber se você colocou a posição certinha. Então, só para a gente conferir aqui como debug, antes de fazer qualquer coisa com esse raio, eu vou dar uma olhada nele no editor para ver se ele está com a posição certinha, mas eu acho que deve estar. Vamos ver. Aqui, tá vendo? Na hora que ele vai para a esquerda, o raio tá aparecendo. Só para a direita que ele não tá aparecendo, que eu tenho que verificar o que está acontecendo. Um segundinho só. Ah, bom, eu acabei de descobrir, na verdade, o raio estava aparecendo ali o tempo todo. E é só porque essa setinha estava na frente dele. Mas, ó, na hora que a gente move para a direita, o raio tá para a direita. Na hora que a gente move para a esquerda, o raio tá para a esquerda. E ele tá surgindo mais ou menos da posição que a gente queria que ele surgisse, que é um pouquinho do lado do jogador. E essa coisa aqui, na hora que a gente fica parado, ele ainda tá lançando um raio para a direita. Por questão de otimização, quando o personagem está parado, ele não vai colidir com nada. Então a gente pode fazer para tudo isso aqui acontecer só se o delta, o x do delta, for diferente de zero. E agora, só se ele estiver se movendo, ele vai checar por colisão. Mas e aí? A gente está atirando o nosso raio. E o que a gente faz com isso? Aí a gente tem que criar uma variável do tipo rayCastHit, que ele recebe uma resposta do raio, que você faz com essa função aqui. Raycast, aí nela você passa a origem do raio, a direção e o tamanho do raio. E aí essa função ela pode te retornar um colisor. E aí, no caso, a gente quer testar contra esse colisor aqui da árvore. Aqui, esse colisor da árvore, para saber se encostou nele. Ou em qualquer outro. Aí, no caso, você coloca se o raio tem um colisor, ou seja, o colisor do raio é diferente de nulo, a gente pode fazer para o delta ser igual a zero. Aliás, o delta x ser igual a zero. Porque aí quer dizer que ele encontrou uma parede na frente dele. Aí é bom ele parar de andar. Aqui, ó, tá vendo? Ele já tá funcionando. Na hora que ele encosta na parede, ele tá parando de andar. E isso a gente pode fazer na vertical também, que
É só a gente basicamente copiar esse código e trocar onde é x por y. Se o delta y for diferente, ele vai criar uma nova direção, só que dessa vez manipulando o y aqui, pegando o sinal do y e aplicando no y desse vetor aqui. A origem vai ser a 0,5 na mesma direção e o tamanho vai ser no delta y. Aqui, se caso ele colidir, o delta y vai ser igual a zero. Vamos ver se vai funcionar. Ó, tá vendo? Ele está atirando os raios ali pro lado que eu tô andando. E agora ele não consegue colidir com a árvore por cima e nem para os lados. Agora ele não vai atravessar essa árvore de jeito nenhum. Porque você está forçando ele a parar de se mover quando ele encosta na árvore. E você pode pular enquanto você faz isso. Isso não teve efeito nenhum no sistema de pulo que a gente tinha criado antes. Mas então, no caso aqui, eu fiz um sistema bem simples de colisão. E o ideal mesmo para quando você for fazer pro seu jogo é legal você ter tipo mais de um raio. Eu tô fazendo um raio aqui no meio, mas é legal você ter tipo 3 raios em cada direção, dependendo do tamanho do personagem, para ser uma colisão mais precisa ainda. Quanto mais raios você fizer, mais preciso vai ser essa colisão. Eu vou fazer uma coisinha aqui que tá me incomodando, que essa árvore tá sem sombra. E eu criei um tileset para sombra da árvore. Eu vou colocar aqui, só pra gente ter uma sombrinha. Pronto, agora dá ainda mais a impressão de que a árvore tá ali no ambiente, que você consegue dar a volta nela. Bom, eu acho que é isso. O nosso personagem aqui já tá se movendo, ele tá animado, tá com uma colisão. Essas são as bases do que eu uso para trabalhar no Unsighted. Então, enfim, eu acho que além disso, se você quiser se aprofundar mais em cada uma dessas coisas, você consegue criar um jogo cada vez mais complexo. Enfim, tem essa questão aqui da colisão que eu expliquei. Bom, só tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é o do Twin, que eu achei que não ia dar tempo, mas olhando aqui, eu acho que vai dar tempo sim. Que é essa biblioteca de movimentos, que ela é muito boa para fazer animações, para acelerar um pouco o processo na Unity. No caso, eu já coloquei aqui no projeto, você clica aqui para baixar, ele baixa uma pastinha aqui chamada do Twin, você coloca no projeto. É bem fácil de configurar. Você vem aqui aqui em cima e você instala ele. E aí você vai ter essa pasta aqui do Twin dentro do seu projeto. E eu vou mostrar aqui rapidinho para que ele serve, porque que eu acho que vale a pena, se você não conhece, dá uma aprofundada nele, porque ele agiliza muito o processo de criar animações na Unity. Eu vou criar um objeto aqui bem pequeno, deixa eu pegar um teleset legal para ele. Olha, vai ser uma coisa super gambiarra, não levem muito a sério. Ó, tem essa casinha aqui, eu vou fazer ela se mover pela tela, daqui até aqui. Sei lá, numa velocidade X, num tempo X e com uma curva de animação tal. E o do Twin, ele permite que a gente faça isso muito rápido. Olha, eu vou criar um script aqui que é o Movement Test. Para começar a usar o do Twin, você precisa colocar importar ele aqui em cima. E aí, a qualquer momento, você pode colocar transform.doMove e ele já te dá umas... Ele tem várias funções, isso é só uma das funções dele, mas essa é uma das funções mais úteis dele. Que você pode pegar qualquer transform e colocar já uma posição e um tempo de quanto tempo vai durar esse movimento até ele chegar lá. Aí, no caso, a gente quer mover essa casinha, que ela tá nessa posição muito louca aqui. Eu quero mover ela aqui, ó, do -7, o x -7, até o x8, mais ou menos. Então, o que a gente pode fazer? Dá até para colocar o do Move X.
A gente quer mudar a posição X dele pro 8 em 1 segundo. E a parte mais divertida é que você pode setar quantos loops vai ser. Se você colocar -1, ele vai tocar infinitos loops. Então, é muito legal. E aí, no caso, se eu quero que ela fique indo e voltando, tem um tipo de loop que ele tem aqui, que é o looptype.ioio. Que aí, no caso, ele vai tocar ao contrário o loop quando ele chegar no final. E aí a casinha vai ficar fazendo assim, ao invés de ficar resetando a posição lá pra primeira posição toda vez. Ao invés de ficar fazendo isso aqui. Então, se a gente quer que a casinha fique indo e voltando, dá pra usar esse loop ioiô e deixar ele como um loop infinito. Mas aí a parte que eu acho mais legal ainda é que você pode setar uma curva de movimento. O que é uma curva de movimento? É isso aqui, olha. Tem esse site aqui, que é o easings.net, que ele mostra diversas curvas de movimento para você. Que aí você pode, tipo, ele vai começar devagarzinho e depois ficar rápido. Ou ele vai, sei lá, começar rápido e ficar devagar. Enfim. E aqui no do Twin você tem todas essas curvas que você pode usar. Pode colocar o set easy. E aí você coloca ponto. E todas aquelas curvas que eu mostrei ali no site, elas têm aqui também. Enfim, se você pesquisar, tem todas essas ali naquela lista. Aí, no caso, sei lá, para ficar bonitinho aqui, eu quero fazer a casinha indo aqui e voltando. Só que eu quero fazer que ela fique meio devagar nas pontas, assim, para ela começar devagarzinha, ficar rápida e depois dar uma freada aqui. E para esse movimento eu gosto muito do in-out sign, que é esse aqui, que eu acho que dá para vocês verem ali, que ele acelera no começo e desacelera no final. Vou tentar colocar ele aqui. E vocês estão vendo, com uma linha de código, com os valores bem fáceis de entender, ele vai criar um movimento muito legal aqui pra gente. Isso é muito útil, assim, para você fazer, tipo, inimigos que ficam se movendo sempre numa rota fixa, ou alguma parte do cenário, uma animação. No Unsighted, em específico, a gente usa ele o tempo todo, assim. Aqui, ó, tá vendo? Em 1 segundo, a casinha tá indo de um lado para o outro, e com a curva de animação que a gente especificou. E, enfim. Bom, agora sim, eu acho que é isso. Deu tempo de explicar tudo que eu estava querendo. Fico feliz por isso. E, bom, eu espero que tenha ajudado vocês a começar a pensar assim, em como criar um jogo 2D top-down. E, enfim, acho que é isso. Eu ansiosa para ver os jogos legais que vocês vão criar. Quem puder, dá uma olhadinha na página da Steam do Unsighted, dá um wishlist lá pra gente, para ajudar. Que basicamente é o jogo que a gente está fazendo aqui, que está usando todos esses conceitos que eu expliquei para vocês agora, mas com anos de desenvolvimento, não só uma horinha de workshop. Mas é isso. E também não desanimem, assim, tipo, se de início o resultado de vocês não for muito legal, porque, assim, para desenvolver o Unsighted, a gente está desenvolvendo ele há muitos anos, então, enfim, demora às vezes para chegar a ter esses resultados. Mas os básicos são esses aqui. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!